vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. A vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos.
Daiichi Sankyo, paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. A vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo: cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo, paixão pela inovação, compromisso com os pacientes.
vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Estamos descobrindo juntos como lidar com a imprevisibilidade das coisas. E o distanciamento tem provocado novas maneiras de nos conectar uns com os outros. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo. Cuidar de pessoas e salvar vidas. É por isso que agora não faríamos diferente. Nos reinventamos para zelar pela saúde da nossa população, promovendo em soluções diferentes com a dedicação de sempre. Pois a dedicação de cada um de nós está ajudando a salvar vidas mais do que nunca. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores, aos médicos e a todos que estão fazendo a sua parte. Juntos, estamos garantindo um novo futuro, mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje de novo em mais um Global Stroke Alliance, com a Gisele e com o Otávio, né, sempre conosco aqui, para receber hoje um grande amigo, Vitor Mendes Pereira, que é neurointervencionista brasileiro e há muitos anos pelo mundo, né, Gisele, ensinando e construindo conhecimento, agora atualmente no Canadá. O Vitor teve uma intercorrência num procedimento, daqui a pouquinho vai estar aqui conosco, mas eu e a Gisele temos um assunto muito interessante para conversar com vocês, enquanto o Vitor não chega, uma oportunidade, né, Gisele, que nós tivemos de debater de um assunto muito importante, que é o paciente com infarto maligno de cerebral média. Uma controvérsia, né? Será que no futuro nós vamos usar só tratamento medicamentoso para esses pacientes ou será que a gente ainda vai precisar usar tratamento cirúrgico? Então, a Gisele vai começar falando a favor do tratamento medicamentoso, depois a gente vai passar para não, a gente vai fazer só o tratamento cirúrgico, e aí daqui a pouquinho o Vitor já está com a gente para falar de tomografia e angitomografia. Vamos começar, Gisele? Vamos sim, Sheilinha. Bom, então, como a Sheila disse, a gente teve a oportunidade de estar num contraponto, eu de um lado, ela do outro, sempre difícil contrapor a Sheila, e a minha função era falar que em breve o infarto maligno da artéria cerebral média vai ter um tratamento só clínico. Né? Então, vou tentar ser breve, aqui são alguns conflitos de interesse, enquanto a gente espera o nosso querido Vitor. Eu vou começar falando da doença, é importante a gente... Tinha um neurologista que hoje está no Rio Grande do Norte, que é o Clécio, um maravilhoso neurologista que faz transtornos do movimento, que ele sempre dizia assim, para a gente conseguir tratar bem uma doença, a gente precisa saber a história natural dessa doença. Eu me lembro ele como residente, dando aula para os outros residentes, falando, acho que de paralisia de Bell, e falando isso, se a gente não conhece a história natural da doença, a gente não sabe como intervir na doença. E esse trabalho do Fabrício foi um trabalho que justamente... há quase 8 anos atrás, tentou responder qual é o prognóstico do paciente com AVC de grande artéria de circulação anterior, ocluída, não revascularizado, né? E usando aí o banco de dados do Stop Stroke, o Fabrício avaliou 126 pacientes, todos com NIH maior ou igual a 10,
mostrou que só 7% dos pacientes com oclusão de carótida interna iam ter um ranking 0 a 1 em 3 meses, se não recanalizados, né? Então, esse é um dos primeiros estudos que avalia história natural da doença, por isso ganhou uma publicação aí no JAMA Neurology. Acho que eu não preciso falar para vocês que a oclusão de grande vaso é uma doença dramática, para o qual a gente tem aí um tratamento específico, né? Então, a gente tem a possibilidade de realizar a trombectomia mecânica, vários estudos mostrando aí o benefício da revascularização nesses casos, inclusive em revascularização tardia, né? Então, isso é algo bem conhecido, o estudo de Fuse e o estudo Down mostraram que a gente pode ir a janelas terapêuticas aí avançadas. No entanto, a gente não sabe muito bem o que fazer quando já há um infarto grande definido, quando o paciente chega na sala de emergência, né? Do estudo Mr. Clean, a gente consegue ver que parece haver um certo benefício no edema com a revascularização. A gente sempre teve um pouco de medo de abrir um grande vaso intracraniano, já com infarto bem definido, com aspecto acima de 5, com medo de piorar um edema. E esse foi um dos primeiros estudos, uma subanálise do Mr. Clean, que mostra que não só não há piora do edema nesses pacientes, como parece haver uma tendência a um benefício clínico, né? Então, a gente também tem alguns estudos de neuroimagem mostrando aí o benefício na redução do edema nos pacientes com infarto maligno, com infarto com aspectos menor do que 5, mas é importante vocês lembrarem que a maior parte dos pacientes que entraram nos estudos de oclusão de grande vaso, de fato, não tinham aí o aspectos menor do que 5, isso era um critério de exclusão, né? E há estudos mostrando que quando a gente revasculariza esses pacientes, porque a gente evita aí o edema em certas situações, você pode ter também uma tradução com benefício clínico, né? Então, a trombectomia, ela seria eventualmente uma saída para alguns desses casos. Mas aqui, eu e a Sheila, a gente está discutindo esse paciente, né? Não o paciente que a gente revascularizou, a gente está discutindo o paciente que eventualmente a gente não revascularizou ou e mesmo assim evoluiu com um grande edema e com compressão das estruturas de linha média, né, então, levando aí a definição do infarto maligno de artéria cerebral média, né, então a gente sabe que a fisiopatologia, né, do infarto maligno é muito clara, a gente tem dentro de um conteúdo de uma calota craniana, dentro de um continente, 3 conteúdos, né, a gente tem tecido cerebral, líquor e sangue, quando a gente tem um aumento de algum deles, a gente consegue até um certo ponto, compensar com a diminuição do outro, mas há um momento em que há a perda da complacência, né, dos conteúdos intracranianos, e você passa a ter aí um aumento exponencial da pressão intracraniana, com herniação e desvios de estruturas, né, e só tem um caminho de saída da calota craniana, que é aí o forame magno, e a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso, a gente tenta criar outras maneiras de compensar esse aumento de volume. Uma das maneiras é usando terapia osmótica. Esse é um trabalho super elegante do Edward Mano, que mostra que com terapia osmótica você consegue reduzir o volume cerebral, sim. Então, esse foi um trabalho usando voxel de ressonância magnética e mostrando como você tem uma certa redução utilizando análise voxel a voxel depois da administração de manitol. No entanto, a gente sabe super bem que isso não se traduz em uma melhora clínica dos pacientes. Então, utilizar, por exemplo, monitorização de pressão intracraniana, né, para definir quem é o paciente que a gente vai operar ou não, não resolveu o problema. Há quase 15 anos atrás, a equipe do Stefan Schwab mostrou de uma maneira muito clara que esses pacientes com infarto maligno de cerebral média, às vezes herniam antes de terem aumento da PIC, se você resolve mensurar a pressão intracraniana. Então, sendo pragmático, então, foram desenhados estudos tentando abrir uma outra via de saída na calota craniana, que é fazer cranectomia descompressiva, que é isso que a doutora Sheila vai tentar defender para vocês, então eu não vou falar muito dos dados, mas vocês sabem que de uma maneira contundente, aí a gente tem 3 grandes estudos mostrando que a cranectomia descompressiva diminui mortalidade e incapacidade em longo prazo, né? Essa foi uma análise combinada dos 3 grandes trials, mostrando aqui a redução drástica de mortalidade, que é quase 70% no grupo tratado de maneira clínica, né? Então, quando a gente compara com outras terapias que a gente faz em neurologia vascular e, inclusive, em cardiologia, né? Então, o número necessário para tratar da cranectomia descompressiva é em 2, mas lembrando, a gente está falando de evitar a morte ou incapacidade, falando de um ranking, não um ranking 2 para baixo, mas agora a gente está assumindo como bom prognóstico um ranking de 3.
A gente sabe que no idoso isso é bem controverso, né? Então, o estudo Destiny-2 não conseguiu demonstrar um benefício claro, conseguiu demonstrar a diminuição de mortalidade, mas do ponto de vista clínico, muitos pacientes ficaram incapacitados, né? Então, a craniotomia descompressiva deve ser ampla, com duroplastia, né? Então, tentar defender isso para vocês, que essa é a nossa terapia ouro. Eu gosto de mostrar esse slide, porque isso aqui foi uma tomo de abdômen real de um paciente que ficou lá na UTI da Unifesp, né? Então, a gente reclamava que os neurocirurgiões não faziam cranectomia ampla, e aí eles fizeram uma tão ampla que tiveram que colocar a calota craniana aqui em 2 camadas sequenciais no abdômen do paciente, né? A gente realizava esse procedimento antes da publicação do Destiny, do Decimal e da análise combinada de uma maneira tardia. Essa é a tese de doutorado do Fiorotti, nosso querido Fiorotti, que está em Vitória, mostrando aí que muitos pacientes já tinham anisocoria no momento da resolução de realizar ou não a cranectomia descompressiva, né? Então, posteriormente, o Bruno Funchal, que foi meu aluno de mestrado, mostrou algo interessante, que nesses pacientes que a gente faz cranectomia descompressiva, mesmo depois da cranectomia, quando a gente faz monitorização de pressão intracraniana, muitos deles fazem ainda hipertensão intracraniana, mesmo depois da cranectomia. Então, questionando se a gente, às vezes, não deve considerar, de fato, uma monitorização por um período curto de tempo depois do procedimento, né? Então, quando a gente apresentou essa aula na discussão, uma das coisas que o Otávio levantou foi a possibilidade de usar técnicas não invasivas para decidir quem é o doente que vai para uma terapia ou para outra, como o Doppler transcraniano, ultrassom de nervo óptico, mas lembrando que os estudos não utilizaram esse tipo de terapia, a indicação de cranectomia foi por deterioração clínica, né? Então, aqui a gente tem um trabalho apresentado pelo Marcel Errara, que fez fellow com a gente, hoje é um dos assistentes do nosso ambulatório, mostrando o uso do ultrassom de nervo óptico, né, para definir a cranectomia descompressiva numa hemorragia intracraniana, mostrando a melhora, né, da bainha, né, da distensão da bainha depois do procedimento cirúrgico, e as possibilidades que a gente tem mais para frente de utilizar dispositivos não invasivos, como o Brain for Care, né, que é um dispositivo que mede complacência cerebral, mas tudo isso ainda não foi incorporado nos fluxos clínicos, né, para decisão de cranectomia descompressiva, são avenidas futuras, né, então a gente consegue com o Brain for Care mostrar de uma maneira clara as ondas aí de complacência, né, então as ondas de pressão intracraniana, a gente consegue mostrar com o Brain for Care a perda da complacência, com o aumento do P2, mas nenhum estudo utilizou esse tipo de parâmetro para definir se o paciente vai ou não para a cranectomia descompressiva. Então, eu estou aqui para defender que a gente está em 2021, numa era clínica, numa era em que a gente trata quase tudo com procedimentos clínicos, né, e que existe essa molécula chamada glibenclamida, que foi o Mark Simard, estudando canais iônicos, descobriu aí um canal iônico, né, que se chama SUR1-TRPM4, né, que é bloqueado pela glibenclamida e que está superativo em pacientes com infarto, principalmente com infartos grandes cerebrais. Então, a glibenclamida tem a possibilidade de bloquear a entrada de água na célula através do bloqueio desse canal. Esse canal é super estimado, ele fica mais frequente na membrana celular em situações de isquemia, né? Então, ele é super representado na membrana celular. E no momento que você faz o bloqueio dele com a droga, você evita o edema celular e evita a entrada de água na célula. Então, a ideia do Mark Simard, de quem resolveu estudar a glibenclamida de maneira clínica, foi justamente bloquear esse tipo de canal e evitar a instalação do edema maligno, que se segue aí aos primeiros dias depois da oclusão de um grande vaso, né? Essa droga foi estudada em modelos animais de oclusão de artéria cerebral média, a gente sabe claramente que há uma redução do edema cerebral em animais que foram tratados com a glibenclamida, há uma diminuição do efeito de massa, há uma diminuição do conteúdo de água dentro da célula do ratinho, né? Há uma diminuição de transformação hemorrágica, então parece que essa droga, ao bloquear o canal SUR-TRMP4, ele preserva a barreira hematoencefálica, né? Então, alguns estudos mostram aí a preservação da barreira hematoencefálica no animalzinho tratado com glibenclamida e no grupo controle, vejam aqui, ó, a transformação hemorrágica bem clara, microhemorragia, né, então, e mensurada também com medida por IgG, né, e aqui no animalzinho tratado com glibenclamida, que quase não apresenta esse tipo de transformação hemorrágica.
Então, testando isso clinicamente, a gente teve o estudo GAINS-RP, que foi um estudo multicêntrico prospectivo randomizado duplo cego, que incluiu pacientes com infarto maligno de artéria cerebral média, né, então adultos com grandes volumes de infarto, randomizou esses pacientes para glibenclamida versus placebo, né, teve como desfecho primário de eficácia, aí foi um estudo fase 2, então teve como desfecho de segurança, eventos adversos e mortalidade, e um desfecho primário de eficácia, um desfecho composto de evitar a craniectomia descompressiva e a frequência de pacientes com ranking menor ou igual a 4 em 90 dias, né? Então, vejam bem que foram infartos extremamente grandes, avaliados no GAINS-RP, né? Então, a gente não conseguiu demonstrar, de fato, uma diferença clara de eficácia, mas lembrando que esse foi um desfecho composto, então os próprios autores se criticam de terem colocado evitar craniectomia descompressiva como desfecho do GAINS-RP, porque craniectomia descompressiva, a indicação é muito variável de serviço para serviço. Mas, do ponto de vista de segurança, que era o que esse estudo queria avaliar, a frequência de eventos adversos sérios, né, foi semelhante entre os dois grupos, e não houve uma frequência maior de hipoglicemia, que era aí o grande medo num estudo que usa uma droga que é hipoglicemiante. Houve nos pacientes tratados com glibenclamida uma redução do desvio de linha média, né, então demonstrando aí o efeito da droga, e uma redução de mortalidade, principalmente da mortalidade relacionada ao edema. Então, o paciente que herniou, ele herniou menos quando tratado com a glibenclamida versus os pacientes que receberam placebo, com uma forte tendência a uma melhora de desfecho clínico no grupo que recebeu a glibenclamida, né? Então, a gente tem aí o estudo CHARME, que é um estudo que está acontecendo, incluindo pacientes no Brasil. Nesse meu contraponto com a Sheila, eu até brinquei com ela que ela acreditava tanto na droga, que ela é o centro maior recrutador no Brasil, como em muitos outros estudos. A gente já tem hoje 13 pacientes incluídos no Brasil, a maior parte incluídos aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 2 pacientes incluídos aqui na Escola Paulista de Medicina, e é um estudo que vai avaliar na fase 3, né, então, a eficácia em prevenir o desfecho, né, que é o desfecho funcional ruim em longo prazo, né, nos pacientes que recebem placebo versus que recebem glibenclamida. A gente está incluindo, inclusive, alguns pacientes tratados com trombectomia mecânica. Então, a gente espera que em breve, né, a gente tenha boas notícias para dar para vocês. E se esse estudo for positivo, é um estudo que vai mudar completamente a maneira como a gente trata esses nossos pacientes hoje em dia. Então, eu finalizei aí a palestra no nosso contraponto, mostrando essa figura do Ega Muniz, que ganhou o prêmio Nobel por ter realizado lobectomia em pacientes com doenças psiquiátricas, e no final era uma pessoa que merecia ter ganhado esse prêmio por ter sido descritor da angiografia cerebral, algo que a gente usa, né, constantemente no meio neurovascular. Então, acho que a gente está em 2021, do mesmo jeito que a gente tratou com lobotomia doenças psiquiátricas, um dia eu acho que a gente vai olhar e vai dizer, nossa, a gente abria a cabeça dos pacientes para tratar o infarto maligno de artéria cerebral média, quando hoje a gente tem drogas que evitam a instalação do edema maligno. Então, eu espero que isso aconteça em breve. Enquanto isso, como a gente não tem a aprovação dessa droga, a gente continua utilizando a craniectomia descompressiva, né, com eficácia, de maneira precoce. Essa foto é de uma paciente bem querida nossa, do ambulatório, que foi craniectomizada dentro das 18 horas do início dos sintomas e que tem hoje ranking 2, voltou a trabalhar. E, por enquanto, é o que temos, mas para frente, acho que isso vai mudar, né? Então, vou tentar deixar a Sheila convencer vocês de que eu estou errada e que a gente vai continuar abrindo as cabeças dos pacientes. Obrigada pela atenção, gente. Excelente, Gi, muito obrigada. Então, eu vou compartilhar minha tela para falar do contraponto, né? Então, vamos ver se, falando de que não, na verdade, nós vamos continuar fazendo, então, craniectomia descompressiva, fazendo tratamento cirúrgico para esses pacientes, mesmo depois da aprovação do tratamento. Então, a gente sabe qual é a evolução natural desses pacientes com infarto maligno de cerebral média. A gente sabe que é um aumento de edema, desvio de linha média, às vezes transformação hemorrágica, herniação e 80% de mortalidade. E a Gisele já mostrou. Essa evolução ocorre ao longo dos primeiros dias, geralmente segundo, terceiro dia, o paciente já tem
um comprometimento muito importante. Se a gente olhar aqui, 68% tem uma deterioração dentro de 48 horas, mas a gente ainda tem 20% dos pacientes que deterioram lá pelo terceiro dia. A gente tem que estar muito atento quando elege esses pacientes para o tratamento, não excluindo pacientes que deterioram mais tardiamente. Se a gente pensar em mortalidade, geralmente a mortalidade é maior ali pelo terceiro dia, podendo acontecer, aumentar esse número de novo a partir do 8º dia. E quais são os indicadores de evolução para infarto maligno? Quem que me diz, o que me diz que este paciente que chegou assim vai evoluir para um infarto maligno necessitando um tratamento mais agressivo? Então, pacientes mais jovens, uma hipodensidade já na chegada maior do que 50% do território da artéria cerebral média, pobre circulação colateral, náuseas e vômitos na apresentação, NIH maior do que 20 no hemisfério esquerdo, maior do que 15 no hemisfério direito, comorbidades como hipertensão, insuficiência cardíaca, leucocitose e envolvimento de mais de um território vascular são preditores para a evolução de um infarto maligno. Às vezes, na chegada, o paciente chega com uma área extensa, mas aquele edema não aumenta e isso não evolui. A gente tem que saber quem é o paciente que vai evoluir numa tentativa de predizer e tentar antecipar o tratamento para diminuir, então, incapacidade funcional. E hoje ainda o tratamento é a hemicraniectomia descompressiva. A Gisele falou sobre a trombectomia mecânica naqueles infartos extensos, numa tentativa de diminuir a chance de ir para a hemicraniectomia, mas sinceramente eu acho que a trombectomia mecânica ela é importante para salvar cérebro. Então, se eu tiver cérebro salvável, mesmo que seja um lar de cor, uma grande área, tudo bem. Agora, se for para evitar a craniectomia descompressiva, nesse momento eu ainda não tenho indicado e eu acho que ainda o tratamento é a craniectomia descompressiva nesses casos. Então, ela serve para reduzir a hipertensão intracraniana, melhorar a perfusão pela circulação das leptomeninges, melhorar a perfusão retrógrada da artéria cerebral média, melhorar a perfusão na área de penumbra isquêmica, reduzir o volume do infarto e reduzir, sim, o déficit neurológico. A craniectomia não é só para salvar vidas, mas diminuir sequelas, como a paciente que a Gisele mostrou, que voltou a caminhar com o ranking 2, tá? Os maiores benefícios são aqueles pacientes mais jovens, com menos de 60 anos, e não existe diferença na evolução quanto ao hemisfério comprometido. Então, nós tínhamos uma tendência, lá no início, hemisfério esquerdo a gente excluía do tratamento, e isso ficou provado que não é verdade, esses pacientes também têm benefício quando incluídos nos ensaios clínicos. Temos também preditores de imagem para nos auxiliar. Então, o volume da isquemia é um preditor, quanto maior o volume, maior a chance de evoluir para infarto maligno. Obstrução vascular proximal, gravidade da isquemia no mapa de ADC e na perfusão, transformação hemorrágica, anormalidade do polígono ipsilateral, desvio da linha média e mais de um território afetado. E qual é o momento de fazer a descompressão? Então, é muito importante a gente saber que isso tem que ser precoce. Então, salvar a vida, eu posso salvar a vida no 3º, 4º, 5º dia, mas aí a função já foi. Então, eu preciso saber quem vai evoluir e tratar precocemente para salvar a função, salvar aquela área de penumbra que melhora com a craniectomia. Então, se eu olhar a evolução natural, 78% morre com a história natural sem tratamento. Se eu fizer craniectomia precoce, ou seja, nas primeiras 48 horas, a mortalidade é 16%. Se eu fizer craniectomia tardia, a mortalidade é de 34%. Então, quando fazer a descompressão? Nas primeiras 48 horas, idealmente, né? E a Gisele já mostrou, a cirurgia tem que ser grande, não adianta descomprimir uma área pequena e ainda assim pode sobrar hipertensão intracraniana, pode, né? Mas tem que ser pelo menos 12 centímetros de diâmetro, envolvendo o lobo frontal, parietal, temporal e occipital. E fazer hemicraniectomia e duroplastia, só tirar a calota craniana não adianta. E vocês olhem aqui, então a curva de pressão intracraniana, quando faz a craniectomia, cai a pressão intracraniana, mas ainda fica alta, e ela cai de verdade quando eu faço a abertura da dura. Realmente aí aliviando a hipertensão intracraniana e herniando para fora, como vocês estão vendo aqui, uma craniectomia descompressiva de uma paciente de 40 anos que foi a trombectomia mecânica, porque tinha áreas eloquentes salváveis, mas foi precocemente nas primeiras 24 horas para craniectomia descompressiva e olha o quanto já herniou tão precocemente, né?
Então, quem se beneficia mais, idade menor que 60 anos, intervenção precoce as primeiras 48 horas, craniotomia grande com duroplastia e pacientes com menos comorbidades, com certeza tem uma evolução melhor. E a Gisele já mostrou, a meta-análise desses 3 estudos é que fizeram a maior diferença, porque até então nós já sabíamos isso aqui, que o tratamento salvava a vida. Então, a chance de sobreviver aumentou de 29% para 78% com a cranectomia descompressiva. Mas o que essa meta-análise de 3 ensaios clínicos mostrou foi que a chance de ter um ranking menor ou igual a 3, ou seja, o paciente caminhar independente, foi de 43% do tratamento conservador para... Desculpa, ao contrário, foi de 21% para o tratamento conservador para 43% para a cranectomia. Então, fazer a cranectomia descompressiva precoce melhora a função, sim. Então, eu tenho que tratar 2 pacientes para evitar ranking 5 ou morte, eu tenho que tratar 4 pacientes para evitar ranking 4 ou morte, ou seja, devolver a função, o paciente voltar a caminhar, e eu tenho que tratar 2 pacientes para salvar uma vida. Então, é um impacto enorme, mas eu preciso de um neurocirurgião que acredite no tratamento, senão a gente não salva a função do paciente. E o Destiny 2, que avaliou, então, pacientes acima de 61 anos até 82 anos, mostrou que tem benefício também. Então, ranking 0 a 4, ou seja, o paciente pode ficar com uma incapacidade, mas ele tem alguma função ainda, foi melhor nesses pacientes, foi interrompido precocemente por segurança, então, porque a mortalidade foi muito maior, de novo, no grupo do tratamento conservador, mas com uma diferença aqui, né? Então, ranking 0 a 4, 38% no grupo tratado versus 16% no grupo controle, mas eu aumentei o número de pacientes com ranking 5, né? O que a gente não quer para esses pacientes. Aqui eu preciso tratar 5 pacientes para que um tenha benefício. E um custo altíssimo, então 200 mil euros por quali para tratar o paciente com mais idade. Lembrando que não é porque o paciente fez aniversário de 61 anos que ele não é elegível. Então, isso, obviamente, a gente vai avaliar todo o critério, todo o quadro do paciente, comorbidades para definir, né? Mas os estudos fizeram essa divisão. E lembrar que os idosos, retrospectivamente, quando entrevistados, 75% teriam dado consentimento para o tratamento, dizendo que eles preferiam viver naquela condição que eles estavam vivos do que ter morrido sem o tratamento. E aqui a meta-análise mais recente, de novo, somando então 7 ensaios clínicos randomizados, mostrando a enorme diferença de mortalidade no grupo de tratamento conservador versus o cirúrgico, e de novo mostrando então aqui que o tratamento cirúrgico tem 40% aproximadamente de pacientes que ficam com ranking 2 ou 3, ou seja, voltam a caminhar, principalmente nos pacientes mais jovens, né? E aqui, então, a Gisele já falou muito bem do estudo GAMES-RP, que foi um estudo de fase 2, então, para avaliar a segurança e eficácia da glibenclamida endovenosa, e a Gisele já mostrou, então, com uma tendência de melhor evolução para os pacientes tratados, então, com a glibenclamida endovenosa, e também tanto os pacientes que receberam cranectomia descompressiva quanto os que não receberam, olha aqui em rosa forte, mostrando, então, comparado com, quem usou o tratamento em rosinha claro versus o placebo em rosa forte, mostrando com muito menos mortalidade no grupo que recebeu a glibenclamida do que no grupo placebo. Então, é uma droga extremamente promissora, a Gisele já mostrou que diminui o desvio de linha média, mas o resultado do estudo foi que o tratamento endovenoso é seguro para esses pacientes, mas não teve diferença no desfecho composto primário, como a Gisele já mostrou para vocês. Numa análise pós-ROC, sim, se viu que os pacientes com menos de 70 anos tinham uma melhor evolução funcional, 69% ranking 0 a 4 quando usaram glibenclamida EV, versus 50% do quem usou placebo, e também com uma diminuição de mortalidade de 40% para 14%. Mas ainda são estudos de fase 2 e a gente precisa comprovar no estudo CHARME, como a Gisele já mostrou, no estudo de fase 3, que a gente espera que seja positivo. Mas nesse momento eu não consigo dizer para vocês, sim, o futuro vai ser só tratamento medicamentoso, porque a gente já fez isso.
A gente botou muita esperança em estudos de fase 2 previamente para dar 2 exemplos importantes para vocês. Pacientes tratados com fator 7 recombinante para AVC hemorrágico. Nós achamos que ia ser a solução para o AVC hemorrágico, usar essa medicação para evitar a expansão do hematoma. Estudos de fase 2, resultados maravilhosos. Estudo de fase 3, negativo. Encerrou o tratamento por aí. Outro estudo super importante de fase 2, com resultados muito promissores, desmoteplase de 3 até 9 horas, trombólise, então, endovenosa, com desmoteplase em paciente com oclusão de grande vaso. Estudo de fase 3 também negativo. Então, realmente a gente precisa esperar o resultado do estudo para nos dizer se o futuro vai ser usar medicamento. De qualquer forma, apesar da droga ser promissora, eu acho que ainda nós vamos precisar de craniectomia descompressiva, talvez num número menor de casos, mas acho que o futuro vai ser um tratamento combinado. As recomendações em 2014 para esses pacientes já eram craniectomia descompressiva. Essa foi uma recomendação europeia que saiu há 2 semanas, também recomendando craniectomia descompressiva para infarto maligno, e neste momento colocando que a glibenclamida endovenosa ainda não existe evidência para tratar esses pacientes e não deve ser utilizada. Precisamos resultados de estudo de fase 3. O que eu acredito de verdade nessa terapia? Se eu chegar, infelizmente, né? Se eu chegar com infarto maligno de artéria cerebral média, eu quero receber craniectomia descompressiva precoce para diminuir minha chance de incapacidade. E, se for possível, eu quero ser randomizada para o estudo CHARME, porque eu acredito no tratamento e acredito que a gente precisa dessa resposta. Então, é isso que eu gostaria. E para finalizar para vocês, para mostrar a importância da gente ser agressivo numa doença tão agressiva quanto essa, tanto eu quanto a Gisele acreditamos que o melhor é o que vai ser melhor para o nosso paciente, e a gente tem que atuar fortemente, rapidamente e agressivamente nessa doença que é tão agressiva. Aqui é um homem de 49 anos, editor da revista Anesthesiology, que teve um infarto maligno de artéria cerebral média, e fez craniectomia descompressiva, 31 dias de UTI, e que deu seu testemunho 7 anos após a craniectomia descompressiva. Hoje, em vez de ir às reuniões do hospital, eu vou às sessões do centro de afasia. Depois de anos de fisioterapia intensiva, agora posso andar devagar com uma bengala. Também passei minha aposentadoria prematura lendo o Washington Post e assistindo a filmes. Faço pequenas caminhadas, longos passeios em cadeira de rodas. Me recuso a desistir. Tenho prazer em superar continuamente as expectativas de meus médicos e terapeutas. Essa não é a vida que eu tinha antes do meu AVC, nem é como eu imaginei passar meus 50 anos. No entanto, ainda é uma vida que vale a pena de ser vivida. Eu só tenho essa vida devido a intervenções agressivas que recebi após o meu AVC e a terapia que continua a seguir. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Excelente, Sheilinha e Gisele, né? Esse depoimento tocante, né? Eu acho que descreve bem, né? O que a gente vê, assiste com frequência nos nossos ambulatórios, né? Eu também tenho os meus vídeos, né? De pacientes que a gente viu graves na fase aguda e depois voltam andando, né? Muitos desses pacientes voltam até a andar, né? Por causa do Wernickemann, né? Com espasticidade, os pacientes, alguns deles voltam a andar. Existe uma série de polêmicas sobre esses assuntos, né? Uma discussão que a gente vê, uma pergunta frequente é se vale a pena fazer craniectomia do hemisfério esquerdo, né? Que é o hemisfério da linguagem, e se não seria o caso de fazer a craniectomia só do paciente com o hemisfério direito. E eu costumo dizer sempre que, às vezes, a incapacidade causada pela negligência do hemisfério direito é, às vezes, até pior do que a afasia, né? Porque um paciente muito negligente, é difícil dele colaborar com a reabilitação, né? Então, na prática, a gente vê pacientes que têm um AVC extenso do hemisfério esquerdo e, de alguma forma, ele consegue se comunicar escrevendo, né? Através de mímica, ele consegue se comunicar. E, às vezes, dá muito mais trabalho reabilitar um paciente com uma negligência densa. Então o lado da craniectomia não deve ser um motivo para a gente excluir paciente nessa craniectomia, né? Um outro aspecto é o fato que eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Relacionado à idade, né? A gente sabe aí do resultado dos estudos após os 60 anos de idade, né? Na prática, o que a gente vê muitas vezes é que
a idade em si não deve ser usada como um critério isolado, né? Obviamente que a incapacidade do paciente prévia, né, o nível de funcionalidade dele, as comorbidades, é que muitas vezes deixam a gente né, sendo um pouco mais conservador na indicação de craniotomia compressiva. E aí eu queria entrar um pouco nesse tópico com vocês, né? Eu queria saber de vocês, assim, qual é o paciente acima de 60 anos de idade que vocês eventualmente não indicam uma craniotomia descompressiva e por que critérios vocês deixam de indicar nesses casos? Gi quer responder? Eu estou fazendo uma enquete aqui já para É, perguntar para o pessoal. então, tá bom, Otávio. Bom, esse artigo que a Sheila citou é um artigo assim que me marcou muito, porque eu lembro quando o Jean me convidou uma vez para dar uma aula sobre prognóstico e uso de osmóticos em paciente com infarto maligno de cerebral média, há muitos anos atrás, em Salvador, quando a gente ainda fazia congressos Eu estava lá presenciais. contigo, Gi, acho que eu falei depois de ti. Estava sim, exatamente. E quando eu li esse artigo, assim, a minha sensação foi exatamente a da Sheila, assim, meus olhos encheram de lágrimas e eu consegui visualizar, né, aquele editor da Anesthesiology super produtivo, e ele começa o artigo assim, ele começa falando assim, this is the first article, né, então esse é o primeiro artigo que eu escrevo nos últimos 2 anos, e para isso, eu precisei de ajuda de 2 colaboradores, né? Então, imagina assim uma pessoa que era um editor da Anesthesiology, super produtivo, e ele descreve que ele teve a dor da dissecção no centro cirúrgico, né? Então, ele estava trabalhando. Então, é um artigo muito tocante, porque eu acho que mostra para a gente o quanto uma coisa que eu acho que, assim, não é ciência, mas que eu acho que a gente precisa discutir, é como as perspectivas mudam depois que acontece o evento para as famílias, para os pacientes. E tem um artigo super interessante da Fazernez Sorond, que foi minha chefe no Brigham. Ela é uma mulher fantástica, super inteligente, faz Doppler transcraniano, e ela fez o seguinte artigo, eu até desafiei os meus fellows a fazerem esse mesmo trabalho aqui no Brasil, e eu acho que a gente devia fazer. Ela fez essa pergunta, né, então, que a Sheila apresentou para vocês, de assim, se você precisasse fazer de novo, você faria? Né, e aí, quando a pergunta era aplicada para as pessoas que nunca tiveram nada, todo mundo dizia assim, o meu limiar para aceitar uma craniectomia descompressiva era ter um ranking de 2 para baixo, eu não aceitaria um ranking 3 para baixo, mas depois que o paciente teve, o paciente dizia, eu queria ter feito, né? Então, eu acho que isso a gente vê em trombose de basilar, né? Tem bastante trabalho mostrando que os níveis de felicidade de pacientes paraplégicos são semelhantes aos níveis de felicidade de pessoas que ganharam na loteria depois de 2 anos, né? Então, como as pessoas se adaptam, né? Então, aquela situação muito boa, muito ruim, e como as cabeças mudam e como a gente não consegue capturar isso nos estudos científicos, a gente não consegue capturar, porque se me perguntasse hoje, eu possivelmente ia dizer que eu não queria, né, ter um ranking 4, e talvez depois, se essa fosse a única opção para ver meus filhos crescendo, para estar com meus amigos como vocês, talvez eu fosse dizer um sim, né. Então, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva muito difícil de capturar nos estudos randomizados controlados. Tive essa discussão recente com a Maramélia, de um paciente com cranectomia à direita e à esquerda, porque a impressão dela é que, apesar da literatura dizer que é muito diferente, que não tem diferença, que a esquerda é tão boa quanto a direita, a impressão dela é que as cranectomias à direita vão muito melhor do que as cranectomias à esquerda, né, e eu tenho minhas dúvidas, eu concordo com o Otávio, acho a negligência um déficit dificílimo de reabilitar, e eu não costumo usar lateralidade para não indicar. Agora, temos usado muito a idade, os resultados do Destiny 2 me desanimam, gosto muito daquela figura do Raul, do vozinho motoqueiro forte, né, então, assim, é óbvio que um paciente muito bem do ponto de vista biológico, né, e que tenha 62, 63 anos, eu não vou deixar de tratar por isso, né, então, lembro sempre da fase do Kaplan, né, falando de RTPA, às 3 horas o doente não vira uma abóbora, então com 61 anos o doente não vira uma abóbora, e eu me lembro do Werner Hack dizendo, quando foi apresentado o Destiny 2, dizendo, eu tenho 60 e se acontecer comigo, faça a cranectomia descompressiva, né,
Então, eu acho que a idade biológica deve ser muito levada em conta no momento da decisão. Então, acho que você não deve ser categórico, menos ou mais de 60. Eu já indiquei para pacientes com 61, 62, e já não indiquei para pacientes com 54, 55, muito ruins funcionalmente. Só complementando, né, Gi, eu acho que é uma perspectiva, uma analogia muito interessante, é sempre interessante a gente ver essa perspectiva do paciente, né? Aquela história, aquele livro, né, do Jean-Luc Balbi, o Escafandro e a Borboleta, né? Eu acho que é quase que obrigatório para quem trabalha com neurovascular, né? Eu ganhei do Chico. E a analogia interessante é que o escafandro, né, a fase de pupa, é quando ele estava preso. E a borboleta, a analogia que ele faz é quando ele se libertou, que ele começou a se comunicar com o mundo, né? Então ele passa essa mensagem positiva no final, apesar da tristeza do livro, né, que a borboleta é quando ele se liberta, né? Porque ele conseguiu realmente se comunicar com o mundo externo, né? Eu acho que é mais ou menos uma perspectiva, mesmo uma situação dramática como essa, a resiliência da alma humana, né, consegue encontrar felicidade, né, nesses pequenos avanços, né? Por isso que a gente não tem que entender essa perspectiva, né, Gi? E você, eu acho fundamental. Eu acho fundamental. É tão difícil a gente decidir pelo paciente, sabe? E eu penso muito nisso, e por algum motivo eu já pensei nisso em mim. Então, isso que eu falei para vocês, eu sei que eu queria, né? Eu sei que eu queria porque eu acho que tem coisas boas na vida, como ele diz, que não é a vida que eu queria para mim, mas é uma vida que ainda vale a pena ser vivida. Então, eu acho que quando existe isso, quando tem suporte, quando tem amigos, quando tem família, vale a pena. E eu acho que a gente tem que dar essa chance quando o paciente tem uma condição mínima. A gente tem muito essa questão quando esses pacientes estão no SUS, porque às vezes eles não têm um suporte familiar que possa dar um apoio para esse paciente. Então, acima de 60 anos, e realmente, como a Gisele diz, ele não é porque passou de 60 para 61 que vai virar uma abóbora, né? Então, geralmente, 60, 64, 65, eu trato, exceto se a condição basal dele já era ruim. Geralmente, sim, eu indico. Eu não costumo indicar quando o paciente já era muito doente previamente, mas até assim, 70 anos, com uma boa condição prévia, eu indico também, tendo um suporte familiar, e a gente conseguindo entender a perspectiva do paciente também, né? Então, sempre que é possível, eu gosto de conversar com o paciente, e eu acho que a gente tem que ser bem realista quando fala sobre isso, e quanto mais jovem o paciente, mais eu acredito que ele deve sim investir e ter essa oportunidade, né, de receber o tratamento para melhorar a evolução funcional. Eu quero mostrar, a Letícia acabou de me mandar aqui um paciente dela, eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que vale a pena. Só um pouquinho. Com craniectomia descompressiva, porque tem pacientes que ficam muito bem, né? Então, acho que vale a pena a gente investir. Eu sou uma otimista, como vocês sabem, eu sou muito otimista. Então, a Letícia acabou de me mandar esse paciente. Então, tá feliz, tá dançando, e como a Letícia diz, ele faz o teste do relógio melhor que ela, né? Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração a perspectiva do paciente e a possibilidade de levar ele a viver da maneira que for possível, com apoio, mas ter um suporte familiar e ele ter uma oportunidade de continuar vivo. Elinho, eu te mandei um paciente também aí, ver se você consegue colocar. Ele também autorizou o uso dessa imagem. Vê se tu consegue colocar esse caso muito interessante. O paciente fez uma craniectomia com a gente. Pode contar que eu já vou colocar, sim. Ele fez uma craniectomia com a gente. Esse é o retorno de 1 ano dele. Ele não tinha colocado ainda o osso. Ele tinha feito uma osteomielite do osso. E ele ainda está com... Você vê que ainda está o buraco, né, da craniectomia. Ele acabou tendo que colocar uma prótese depois, né? A gente fez uma prótese, mas esse é o retorno dele no ambulatório. Vamos lá. Olha aí que maravilha. Olha aqui. Muito bem. Isso tá muito bem agora, né? Melhorou muito, né? Melhorou. Já faz assim um legal pra mim aqui. Aê, tá jóia. Deus, depois de Deus é vocês.
Não, é exatamente, eles voltam, né, para a gente caminhando, então, eu até não sei se os residentes estão aí, mas eu gostaria que eles vissem que a gente briga tanto para o paciente ser tratado, porque a gente vê que o paciente volta, às vezes, sozinho, independente, no ambulatório, o bracinho, às vezes, realmente, às vezes plégico, às vezes parético, mas ele volta a ser independente se a gente for precoce. Nós três já discutimos isso, né? O timing é tudo. Então, claro que tem aqueles pacientes que tardiamente evoluem, a gente sabe disso, e aí também não fechou as 48 horas, eu não posso mais operar. Se ele parecia que não ia evoluir, e no terceiro dia ele fez um edema porque fez febre, porque fez uma complicação. O transformou, né, Shelinha? Ou teve uma transformação. E transformou, ele deve receber a possibilidade, mas a gente não pode ser tardio na ação, porque não vai mudar nada. Não, muda a função, porque depois de estar comprimido toda a estrutura de motora, ele não vai voltar, ele vai salvar a vida, mas não vai voltar a função, e é isso que a gente tenta salvar. Bom, já que você mostraram as fotos, né, eu também vou mostrar a foto também, sob autorização, até um paciente bem querido que já deu algumas entrevistas para a gente. Esse é um menino bem jovem, foi uma dissecção intracraniana com trombólise venosa, trombectomia mecânica, e que bem interessante a evolução dele, porque ele estava no limbo, assim, nas 24 horas, de uma para outra, ele ainda não era um A na escala do NIH, mas também super bem, voltou a todas as atividades de vida diária, hoje ele é um ranking 1. E aí, eu quero que vocês prestem, acho que a juventude, nesse caso, ajuda um pouco. Interessantes dele foi que autorizava um cachorro dele, quando ele estava... O cirurgião virou para mim e falou assim, se o cachorro lamber meus pontos e infectar, a culpa vai ser toda sua. E eu autorizei a vinda do cachorro, a gente tem vídeo do cachorro subindo em cima dele, não infectou nada, ficou super bem, e hoje ele é um ranking 1. Até antibiótico. Muito bem, Não, gente. maravilhoso. A Letícia está comentando aqui, que o negócio é convencer a neurocirurgia muitas vezes. A gente, às vezes, a gente discutiu isso, né? A gente se engessam muito nos protocolos, a gente sugere precoce, mas o paciente ainda não piorou. Às vezes, o critério de sonolência muda do neurologista para o neurocirurgião, meus residentes estão aqui também, né? Então, assim, se a gente não for precoce o suficiente que possa salvar a função, realmente a gente não vai dar oportunidade que esse paciente pode ter de melhorar, né? Então, é um trabalho conjunto, e a Gisele e o Otávio já participaram disso para nos ajudar aqui nisso também, de que tem que ser precoce para poder salvar a função do paciente, e o ideal é que trabalhe junto, neurologia e neurocirurgia, nessa tomada de decisão, né, Gi e Otávio? Um ponto importante, 3 pontos importantes, né? Primeiro é isso, o timing. Eu acho que, como a Gisele falou e a Sheila, né? 48 horas é um landmark que a gente tem que ter na cabeça, mas tem paciente que evolui mais rápido, tem paciente que evolui mais lento, né? O que não pode ter é sinal de herniação cerebral. Acho que começou a ter dilatação de pupila, de rebaixamento de consciência, aí já passou da hora, né? Porque aí a chance que você tem muitas é uma craniotomia já descompressiva, já terapêutica, não é profilática, né? Então começa a ter dilatação de pupila e entrar em coma, eu já fico até pensando de não indicar, né? E outro ponto é o fato de pacientes que têm comorbidades graves, né? Por exemplo, insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, fração de ejeção muito baixa, é um paciente que dificilmente vai tolerar fisioterapia, reabilitação da forma adequada no pós-operatório. Então, isso é uma coisa que na prática a gente tem visto que é bastante limitante para esses pacientes. Então, muitos pacientes ficam realmente ranking 5, bem difíceis, né? Então, é um outro aspecto importante, né? Então, e um terceiro ponto muito importante é o tamanho da craniotomia, né? A gente tem visto isso, a gente sempre bate bastante, é uma craniotomia ampla, tem que ser 12 centímetros de raio, é o tamanho de uma mão, né, gente? Então, não adianta fazer uma craniotomiazinha pequena, senão vai dar isquemia de borda, vai dar complicação, tem que ser uma craniotomia ampla, e isso vem com a experiência também. E a gente vê, por exemplo, aqui estão
Nós acabamos de defender a tese de mestrado de profissional do Luiz Fernando, que foi o nosso fellow aqui de Ribeirão Preto, e ele levantou toda a casuística de craniotomia compressiva do nosso serviço, um dos primeiros locais do Brasil que realmente começou a fazer isso de forma sistemática, com, né, o professor Colli, da neurocirurgia aqui. Os resultados deles são muito bons. A gente observou, por exemplo, uma redução, né, na literatura fala de até 70% a 80% de mortalidade na pool análise aí do Hamlet, do Décimo e do Destiny, né, foi de 72% a mortalidade, né, e no grupo tratamento chegou a 22%. A nossa mortalidade aqui em 6 meses está na casa de 30% a 40%, 30% e 35%. Quer dizer, até próxima do que a gente queria, redução de mais de 35% do que a gente esperaria em relação ao grupo que não é tratado, né? Houve um pouco mais de incapacidade no nosso grupo, então chegou a ter 10% de pacientes ranking 5, 10% a 12%, mas não é os 5% que eles tiveram, mas não é essa tragédia, né? Então, a gente realmente vê que mesmo no Brasil, com as limitações que a gente tem de reabilitação, a evolução desses pacientes é muito boa. Mas um ponto-chave é a indicação precoce, né? Porque um ponto importante é que, como a Gisele comentou, né, a craniotomia não é só redução de hipertensão intracraniana, você também tem o deslocamento do tecido do infarto, né? Com o crescimento do infarto, ele começa a comprimir áreas do cérebro que não iam entrar no core isquêmico, né? Então, você começa a ter uma isquemia que começa a envolver território cerebral anterior, cerebral posterior, às vezes faz um infarto cerebral anterior e posterior junto, né? Apesar de uma AVC ser inicialmente só de cerebral médio. Então, a craniotomia precoce, ela evita esse efeito de massa e esse recrutamento de tecido adicional, né? Que não entra no core isquêmico. Então, você acaba reduzindo o tamanho final do infarto bastante, mesmo que você... Então, não é só evitar a herniação, né? É também melhorar a hemodinâmica cerebral e melhorar também, diminuir o recrutamento de tecido isquêmico para o core da isquemia. Então, esse é um outro ponto bastante importante, né? Elinha, nós tivemos uma resposta do Vitor aqui, infelizmente ele teve um problema mais sério aí, um caso mais complicado do que ele esperava, né? Ele está sozinho no bloco cirúrgico, foi uma urgência, coisa de neuroradiologista intervencionista, infelizmente, né? E ele pediu desculpas, mas ele acha que ele não vai conseguir vir, né? Ele acha que ele pediu para a gente adiar para um outro dia que ele vai remarcar, tá? Mas eu acho que a gente já está com uma hora de discussão. Mas aqui o pessoal tem umas perguntas aqui, só um minutinho. Legal. Primeiro, o Francisco perguntou que idade máxima vocês já indicaram de craniotomia descompressiva? Eu acho que a gente teve um paciente octogenário aqui, 70 e pouco, quase 80 anos, que a gente indicou aqui, craniotomia descompressiva, 82 anos, aliás, na verdade. Mas era um paciente super funcional e o mais importante, com muito pouca atrofia. Ele tinha muito pouca atrofia cerebral e então o efeito de massa ia ser realmente grande, né? Então, foi uma indicação, eu acho, bastante correta. E como é que evoluiu, Otávio? Evoluiu bem, ele evoluiu bem. Ele voltou, ele na verdade, ele é ranking 4. Ele ficou ranking 4, quer dizer, ele anda com apoio, tá? Só com apoio de outras pessoas, né? O Fiorotti está dizendo que a Letícia disse, que a gente também tem, com uma dificuldade de realmente convencer a neurocirurgia de fazer precoce, de fazer com mais de 60 anos e somente até 48 horas, que é aquele protocolo engessado que a gente sabe que o ideal é isso, mas alguns pacientes vão piorar depois e a gente precisa fazer, né? E aí tem aqui a pergunta da Andréia. Só acrescentando a questão do cirurgião, Sheila, mas depois, é engraçado que depois que você cria na verdade, uma rotina, e você cria uma cultura, né, então acho que isso, a tese do Fiorotti, bom que ele está aí, né, fez um pouco lá na Escola Paulista. Hoje é difícil, eu tive esse problema no Charme, um dos meus pacientes, eu achava que não precisava de craniotomia descompressiva, e como o estudo é um estudo que segue a prática clínica, quando um cirurgião indicou, nós levamos para a craniotomia descompressiva. Os meus 2 pacientes Charmes foram descomprimidos. E, na verdade, um deles eu não teria levado, eu teria esperado. E a gente eles são muito agressivos, o Ítalo Suriano, que é o coordenador da neurocirurgia do pronto-socorro na Escola Paulista, é muito agressivo e muito precoce, né? Agora, com relação à idade, lá na Escola Paulista, a gente é bem, assim,
categórico, não no ponto de vista de ser uma abóbora, mas a gente nunca foi acima de 70, nunca foi acima de 70, não, a gente, 68, 67, até lembro de prognóstico bom, mas os casos que a gente fez no começo, eram muito ruins depois dos 65, então, toda a questão, como você colocou, né, de suporte familiar depois, né, Cheirinha, não é fácil para as famílias, então, não lembro de um caso bom depois dos 70, não, Chico. Eu também não lembro, acima de 70, não lembro de um caso que tenha sido uma boa evolução. E a Andréia está perguntando quanto tempo vocês levam para recolocar a calota, porque a gente tem uma grande dificuldade. O pessoal lá diz para a gente assim, ou tira ou coloca, porque as duas coisas não vai dar para fazer. Então, para recolocar a calota no SUS, pessoal, quanto tempo de... Muito tempo, muito mais do que o que deveria ser. Eu acho que isso era até algo que eu queria discutir com vocês, porque isso foi uma das diferenças que mais me marcou depois que eu cheguei de Boston, foi o fato de que, assim, lá todo paciente com craniotomia descompressiva, quase todo está de capacete, né? Então, eles ficam com aquele capacete protetor até a recolocação da calota, porque existe a síndrome do trefinado, eu já vi algumas, é um dos pacientes, assim, mais diferentes de tratar na fase aguda, porque tudo que a gente não faz para o paciente, a gente faz quando tem o trefinado, né? Então, a gente geralmente está acostumado a tratar hipertensão intracraniana, levanta a cabeceira, corre salina hipertônica, aí no trefinado a gente põe Trendelenburg, levanta as pernas no paciente, faz tudo que é para tentar expandir aquela herniação paradoxal. Então, lá, eles ficam todos de capacete, tem a recolocação precoce, a recolocação seja da calota que está em banco de osso ou do acrílico. Hoje já tem alguns trabalhos com impressora 3D, moldando com acrílico. Usado bastante aqui, gente. Então, isso super interessante, essa recolocação, né? E voltando à tua questão, né, Otávio, assim, eu acredito que tem um efeito grande hemodinâmico da gravidade em cima de um cérebro que está só com a meninge protegendo ali, né? Então, eu acho que a recolocação, o momento da recolocação é na internação índice quando não tem mais edema. Então, deixou de ter edema, recoloca. Mas a nossa realidade na Escola Paulista são 6 meses para frente para recolocar a calota. E aí eu fico imaginando esse paciente batendo a cabeça na quina da cama, né? Só com a meninge lá protegendo. É complexo, sem capacete, sem nada. É complexo. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta importante que as pessoas fazem. Aqui a pergunta é sobre Doppler transcraniano. Vocês usam Doppler transcraniano para indicar a craniectomia? E a outra é monitorização, né? Que é outra questão. Então, gente, foi a pergunta que eu fiz hoje para vocês, né, no Paulista, né? Isso. Eu também, assim, de novo, é um limite, nem sempre é claro para a gente qual é o paciente que precisa da cranectomia. A Gisele mesmo comentou aqui, sim, que tem casos que alguns acham que precisa, alguns acham que não precisa. Quando está tudo infartado, todo mundo acha que precisa. O problema é aquele paciente que tem uma reperfusão, um paciente que não é um M1 tão dominante, né? Então, o problema é que a gente não tem uma modalidade de exame adequado que consiga prever quem é que vai precisar de herniação, quem é que vai evoluir para herniação, né? Então, o que a gente usa na prática é alguns diâmetros, né? Alguns diâmetros que a gente mede nas diferentes incidências, o volume da hemorragia, ou o volume da isquemia, né? A área da isquemia. Acho que um diâmetro importante é justamente o diâmetro que pega o lobo temporal inteiro, né? É um diâmetro inclinado, quer dizer, porque o que é hernia principalmente é o uncus ali, né? Então, esse desvio linha média, né, mais ali embaixo, é um aspecto importante, né? Agora, eu ainda acho que em alguns pacientes, principalmente os pacientes que as craniotomias são pequenas, né, ainda pode haver um efeito residual de aumento da pressão intracraniana, né? A impressão que dá é que tem alguns pacientes que mesmo com a craniotomia descompressiva, você vê uma evolução deteriorando do edema cerebral. E talvez nesses pacientes algum tipo de monitorização com Doppler transcraniano. A gente sempre faz duplex transcraniano em paciente craniotomizado, mas para aprender, né? Porque é tão fácil ver a janela sem o osso, né? Então, eu costumo dizer, eu coloco os fellows para fazer o ultrassom, porque aí você vê a imagem bonitinha, vê todos
né? É super didático, né, fazer o exame e a gente monitora o fluxo, né? Mas em alguns pacientes existe sinais de hipertensão intracraniana a despeito da craniotomia descompressiva, quer dizer, parece que a duroplastia não foi suficiente e a craniotomia é pequena. E a gente já teve caso aqui que precisou reoperar para expandir a craniotomia ou então teve complicação com isquemia de borda, tá? Então não é um procedimento, não é uma situação completamente pacificada ainda. Eu acho que a gente pode ainda precisar monitorizar e talvez aí com a glibenclamida, se o charme der certo, a gente comece a precisar realmente tomar uma decisão baseada em outras ferramentas a mais, né? E talvez aí, quem sabe, o do Doppler transcraniano, a bainha do nervo óptico e essas outras circunstâncias possam ajudar a gente a tomar a decisão. Eu costumo dizer aqui, né, que eu acho que essa monitorização não invasiva da pressão intracraniana, ela é mais útil para a gente nem na HSA, nem no AVC isquêmico. Porque na HSA não tem tratamento que a gente possa indicar. Na craniotomia descompressiva, no AVC isquêmico, tem um tratamento que é muito dominante, que a gente indica com tranquilidade. Eu acho que a situação onde a monitorização não invasiva é a mais útil é no AVC hemorrágico. E quando a gente não sabe qual é o paciente que deve operar e quando deve operar. Por isso que a gente tem focado mais a investigação de não invasiva, com pressão intracraniana, com as modalidades de pressão intracraniana e multimodal, nesse tipo de paciente. Eu acredito que esse é o paciente que a monitorização multimodal pode ajudar muito a gente a tomar uma decisão terapêutica, né? E é um paciente que muito frequentemente tem hipertensão intracraniana, mas ninguém bota pique em paciente com AVC hemorrágico, né? Então, é onde eu acho que realmente o problema é subestimado, né? A gente só fica olhando para volume de hematoma e um volume de 30 ml num paciente sem atrofia é uma coisa. Em 30 ml num paciente com uma baita atrofia, talvez nem aumente a pressão intracraniana, né? Então, para esse paciente, foi a tese de mestrado do Francisco Dias, né? A tese de doutorado do Francisco Dias, né? Ele tá aí. Em breve a defesa vocês vão ser chamados para a defesa, né? E ele mostrou que apresentou esse trabalho no Congresso Americano e para AVC hemorrágica a monitorização multimodal foi preditivo, foi um preditor independente do volume, né, de desfecho robusto em pacientes com sangramento cerebral. No AVC isquêmico maligno, eu acho que a gente tem que intervir precoce, né? Eu acho que essa é a abordagem mais adequada. Sabe que Só isso... para acrescentar, fala, Chiquinha. Não, só acrescentar que assim, foi a tese de mestrado do Bruno Funchal, que eu acho que assim, no AVC isquêmico concordo totalmente, eu acho que é precoce, e eu acho que por enquanto, a não ser quando a gente talvez tiver uma droga muito boa que vá fazer e ser antiedema, a gente vai poder usar essas ferramentas para talvez decidir se a gente leva ou não para a cirurgia, né? Então agora, tirando aí o meu disfarce do meu debate com a Sheila, concordo totalmente. Mas depois, eu sempre brinco quando a gente está passando visita na UTI, o seguinte, de que morrem os 30% dos pacientes, né, que a gente faz craniotomia descompressiva? Porque ainda morre, né, a gente salva 70%, que é ótimo, porque morria 70%, mas 20% a 30% ainda morre. E muitos morrem de hipertensão intracraniana, mesmo com a craniectomia, né? E nesses pacientes, então, a tese do Bruno foi assim, a gente pegou 15 pacientes, é uma das maiores séries da literatura, tem 3 séries de monitorização de PIC pós-craniotomia descompressiva para AVC maligno. Ele pegou 15 pacientes monitorados e ele viu que em 60% dos pacientes, os pacientes faziam pelo menos um pico de pressão intracraniana que era tratado com algum osmótico, ou seja, a monitorização levava a alguma mudança de conduta, né? E eu era daquelas que repetia sempre o que está na diretriz. Se fez a craniectomia, já está descomprimido, não precisamos fazer mais nada. Mas depois da tese do Bruno, eu realmente fiquei me perguntando se aí a gente vai ter o papel das não invasivas ou mesmo do invasiva, porque, lembrando, você vai fazer craniectomia descompressiva, você pode fazer uma monitorização que não é a melhor de todas, mas você pode colocar um monitor de pico subdural, você pode colocar um monitor de pico subaracnoide, o que você faz até com a sonda de Foley, só para ter uma ideia de para onde está indo a coisa, né? Você não obrigatoriamente precisa invadir o ventrículo do doente, aumentar o risco de infecção, e nos hospitais que tem tudo, você pode colocar um monitor intraparenquimatoso, se a chance de infecção do monitor intraparenquimatoso é 0%. Então, se você passa 24 horas, não aumentou a pique, você saca sem prejuízo nenhum para o paciente. Então, acho que no doente que realmente a craniectomia não
você ficou em dúvida. Eu acho que vale pensar em deixar um monitor de pressão ou usar um método não invasivo. Eu acho que eu até acho que é uma boa ideia, Gi, porque realmente a gente ainda vê hipertensão intracraniana que a gente tenha que tratar após, né? Mas eu acho que é ser precoce mesmo, é o que a gente tem que fazer agora. Eu acho que não tem mais perguntas aqui, mais algum comentário? A Andréia está perguntando sobre a calota craniana, se vocês ainda deixam na barriga, ou se estão usando mais realmente prótese, ou guardando em banco de osso. Na escola a gente deixa na barriga, é sempre abdominal. A não ser quando o paciente tem alguma infecção, aí a gente... Porque infecta bastante, né? Otávio, tá mudo, tá desligado o teu. Desculpa, não, também. Deixa, mas infelizmente infecta. Infecta, E às vezes um dá jeito abscesso e melhor. o paciente tem que tirar tem que desprezar o osso, infelizmente. Mas eu acho que é um cuidado bem importante esse, né? Porque isso pode ser bastante incapacitante. Demorar muito, às vezes, para botar o osso de novo, se você perde o osso, aí complica mais. A gente tem usado 3D também, impressão 3D, primeira cirurgia, com bons resultados aqui, mas realmente tem que ter bastante cuidado nessa técnica, né? No manejo da cicatriz também, da craniectomia, da ferida abdominal. Perfeito, pessoal. Então era isso. Bom, pedir desculpas de novo, porque o Vitor não conseguiu estar aqui, né? E aí a gente resolveu discutir esse assunto que é tão importante, que a gente gosta muito e que a gente acha que cada vez mais tem que ser conversado sobre todos os aspectos, como a gente fez aqui. Obrigada pela participação de vocês, a Letícia ainda mandando vídeos de paciente, e esperamos vocês, nós vamos remarcar essa aula de tomo e anstomo, que é muito importante. O Vitor é uma pessoa maravilhosa, certamente vocês vão ter oportunidade de vê-lo em breve. Gostaríamos de despedir de vocês e até o próximo, então, Global Stroke Alliance. Gi, Otávio, beijos para vocês, beijo, pessoal. Tchau, gente, beijão. Tchau.